Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais uma reunião aqui nesta página virtual, reunião de estudo em nome do Senhor Jesus. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a este Deus por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidade para o esclarecimento, oportunidade para seguirmos adiante na nossa trajetória e em nossa trajetória evolutiva, iluminação espiritual. Agradecemos também a este Pai por ter nos concedido a oportunidade de aprendermos com Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, a quem também agradecemos imensamente pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores da seara do bem, que constantemente estão com disposição em nos auxiliar. Agradecemos por último a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do Livro da Esperança, livro de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica dos capítulos que estamos estudando capítulo a capítulo, hoje estudaremos o capítulo de número 80, que tem como título Nossas Cruzes. Então Emmanuel nos traz aqui, neste capítulo de número 80, belíssimas reflexões com base em palavras de Jesus e também dos espíritos amigos anotadas por Kardec, as palavras de Jesus anotadas por Marcos e palavras dos espíritos amigos anotadas por Kardec lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões com Jesus, com Emmanuel, com Chico Xavier, com os espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria. Enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, faremos a leitura do capítulo de número 100 do livro Minutos de Sabedoria, no qual Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Então aqui ele nos chama a atenção, porque em muitas vezes nós reclamamos, nós usamos como desculpa: ah, não, eu não posso trabalhar, eu não dou conta de auxiliar, eu não tenho condições de auxiliar ninguém. Então aqui ele nos chama a atenção que não podemos usar essa desculpa, não dizer de forma alguma, em momento algum, que não podemos trabalhar, nem que seja um pouquinho, em benefício de alguém. E aí ele diz, na sequência, ele faz alguns lembretes em relação a algumas criaturas que gostariam de estar em nosso lugar, com a saúde que nós temos, e com certeza esses fariam alguma coisa. Então ele nos diz, na sequência: quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Então aqui ele nos chama a atenção que muitas pessoas que vieram para uma nova existência sem o dom da fala por algum motivo do passado,
que ele pediu, ou ela pediu para vir nesta existência sem a fala, vir na condição de um mudo, que com certeza daria uma fortuna se ele tivesse uma administração provisória de uma fortuna em bens materiais para ter o dom da fala e falar como nós e auxiliar outras criaturas através da fala, porque sem sombra de dúvida, o auxílio que nós podemos levar às outras criaturas em maior necessidade do que nós, não são apenas recursos materiais. Com a fala, sem sombra de dúvida, como estamos fazendo aqui neste momento, nós poderemos auxiliar e podemos auxiliar a muitas criaturas. E aí ele diz na sequência, quantos, ele faz mais um lembrete, quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar. Então aqui ele fala dos mudos, ele fala dos paralíticos que também suspiram pelos passos que nós conseguimos dar sem fazer muito esforço. E ainda ele diz, quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem um décimo da fé que você tem. E aí ele diz na sequência, não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Então aqui ele nos fala de gestos de bondade e palavras de carinho. Não precisa fazer muito esforço, não precisaremos fazer muito esforço para auxiliar, nem que seja um pouco, algum companheiro, alguma companheira de jornada que se encontram neste momento em maiores dificuldades do que nós mesmos. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para na sequência iniciarmos as nossas reflexões com Jesus de Nazaré, com Emmanuel, Chico Xavier, com Kardec, com os espíritos amigos. Neste capítulo de número 80 do Livro da Esperança, Nossas Cruzes. Então, Emmanuel buscou como referência, como havíamos dito no início, palavras de Jesus, anotação de Marcos, do evangelista Marcos, lá no capítulo 8, no versículo de número 34, em que Jesus disse da seguinte maneira, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus, há 2000 anos, falou-nos desta forma e continua nos falando, continua nos convidando. Se queremos realmente seguir os passos de Jesus, não é através de reclamação, ficar sentado à beira do caminho, maldizendo a nossa sorte, reclamando das dificuldades, mas é preciso enfrentar as nossas dificuldades, pegar a nossa cruz ou as nossas cruzes de problemas e seguirmos as pegadas de Jesus de Nazaré. E aí vem os espíritos amigos já começando a nos esclarecer acerca dessas palavras de Jesus, sobre este tomar a cruz e seguir as pegadas do Cristo. Então eles nos dizem da seguinte maneira, a anotação de Kardec, lá no capítulo 24º, no item 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que encontramos a seguinte anotação, rejubilai-vos, ou seja, ficai felizes, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Daí eles dizem que estas palavras que Jesus disse, podem traduzir-se assim, ou seja, considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentais a cegueira, porém, não vos maldigais. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção, também quando Jesus nos falou para ficarmos felizes quando alguém nos perseguir por causa do nosso esforço em seguirmos as pegadas de Jesus de Nazaré, que fiquemos felizes por isto,
porque estaremos fazendo a coisa correta e nos esforçarmos para colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. E também não lamentemos por isto, mas tenhamos compaixão dessas criaturas, que possamos orar por elas, porque sem sombra de dúvida são irmãos nossos que ainda não conseguiram enxergar a beleza dos ensinamentos do Cristo. E aí vem Emmanuel em nosso socorro e nos diz da seguinte maneira acerca destas palavras de Jesus, acerca destas palavras dos Espíritos amigos. Então Emmanuel acrescenta mais esclarecimentos acerca deste transportar a nossa ou as nossas cruzes. Então Emmanuel nos diz da seguinte maneira: julgávamos antigamente que as nossas cruzes, aquelas que devemos carregar ou que devamos carregar ao encontro do Senhor Jesus, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis mais incompletos da piedade religiosa. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que antigamente muitos de nós entendíamos desta forma, que as nossas cruzes que deveríamos carregar eram exatamente aquelas que se constituíam unicamente no exercício da piedade religiosa. E aí ele acrescenta: e perdemos em parte muitas reencarnações. Pensando desta forma, perdemos muitas reencarnações hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que durante todo esse tempo em que pensávamos desta forma em relação ao exercício louvável, mas incompleto da piedade religiosa, nós desperdiçamos tempo e energia, desperdiçamos reencarnações sucessivas e não melhoramos, deixamos o tempo transcorrer inutilmente sem a nossa melhoria. E aí ele acrescenta: com o advento da doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras de Jesus. Então aqui ele nos chama a atenção que a doutrina espírita veio exatamente para jogar luz sobre os ensinamentos do Cristo e desvendar estes mistérios, tornar claros estes ensinamentos, igual ele fala aqui, o significado real das palavras de Jesus. Aprendemos hoje nós já sabemos com a doutrina espírita que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Não é fugindo do campo de luta, nos isolando, conforme nós já estudamos em capítulos anteriores, não é vivendo em clausura para não ter contato com os problemas do mundo que iremos nos melhorar. Não, de forma alguma. Exatamente com o contato com as pessoas, com os problemas aqui no mundo, é que temos todas as oportunidades para a nossa melhoria. E aí ele diz na sequência: assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Então, se realmente nós queremos caminhar com Jesus, não é através, conforme diz naquele dito popular, sombra e água fresca, porque a paz de Jesus, conforme ele disse, a paz eu vos deixo, a paz eu vos dou, a paz do Cristo não é a paz que o mundo diz nos oferecer. Não é esta paz da inutilidade, de braços cruzados. Não, de forma alguma. A paz do Cristo é de trabalho constante, de trabalho de transformação, de melhoria nossa e à nossa volta. Então é por isso que ele nos fala desta forma. E aí ele diz que essa renúncia
seja, renunciar a nós mesmos, essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. Ou seja, não é semelhante a uma fonte seca, é preciso produzir. E aí ele diz, é necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais. Ou seja, essa renúncia não deve ser igual a uma fonte seca, ela precisa demonstrar rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Então aqui ele nos fala que caminhar com Jesus, carregando as nossas cruzes, é trabalho constante, é desapego de nós mesmos, do bem nosso, individualmente falando, em benefício de todos. E aí ele acrescenta que, à vista disso, nossas cruzes, prestemos atenção o que Emmanuel nos fala sobre o que é a nossa cruz ou o que são as nossas cruzes. Qual a conceituação desse termo que Jesus utilizou, das cruzes que precisamos transportar. Então ele diz que nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Então as nossas cruzes é tudo o que o mundo nos oferece e é preciso que nós aprendamos a trabalhar constantemente pela nossa melhoria, nos esquecendo para construirmos a felicidade geral. E ainda ele acrescenta o seguinte, que os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre. Então prestemos atenção mais uma vez o que ele nos diz, que o fardo ou os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos merecer o convívio com Jesus, bastas vezes, ou seja, muitas vezes, contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Então aqui ele nos fala que os fardos que nos compete carregar para merecermos o convívio com Jesus inclui tudo isso. As separações, as provações em família, os sacrifícios, as aflições, os desastres no plano físico, em muitas situações, o abandono até mesmo de pessoas que nós consideramos como entes queridos, o cativeiro em compromissos, a sustentação da harmonia, tarefas difíceis de serem realizadas, sem sombra de dúvida, todos nós, se quisermos seguir as pegadas de Jesus, transportando esses fardos, transportando as nossas cruzes, nós seremos constrangidos a marchar desta forma, não aguardando o concurso dos outros para nos ajudar em nossa caminhada, mas sim marchando constantemente, andando, caminhando constantemente e nos esforçando pela nossa melhoria. Lembremos Jesus de Nazaré, quando estava transportando a cruz rumo ao Calvário, rumo à crucificação, ele não ficou aguardando, apesar de muito cansado, muito abatido fisicamente falando, ele não ficou aguardando a chegada de Simão ou Cirineu para realizar o transporte da cruz. Simão, o Cirineu, chegou e o ajudou por um curto trajeto no transportar a cruz. Sem sombra de dúvida, se realizarmos de boa vontade
o transporte da nossa cruz, muitos companheiros, na roupagem simbólica de um Simão, aparecerão para nos auxiliar, mas é preciso que façamos a nossa parte. E aí Emmanuel segue dizendo o seguinte, para encerrar estas belíssimas reflexões: não nos enganemos, não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu. Então aqui ele lembra exatamente da cruz que havíamos antecipado, que Jesus transportou a cruz que a nossa ignorância atribuiu-lhe. Ele não precisava transportar aquela cruz, mas nós atribuímos a ele o transportar aquela cruz para ser transportada, palmilhando, senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Tudo isso aconteceu no transportar a cruz, exigências, injúrias, pancadas e deserções dos seus melhores amigos, que ali não estavam, não tiveram coragem suficiente para ali se encontrarem, com exceção de alguns. E aí ele encerra dizendo: ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Então, caminhar com Jesus, seguir as pegadas de Jesus aqui pela terra e pelo mundo espiritual, não é ilusão, não existe ilusão, é realidade, é conhecendo a verdade constantemente. E conforme ele nos diz que para o cristão que é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança. É um caminho pavimentado de esperança e trabalho. Não é esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar, acompanhado de atitude constante, ou seja, de trabalho, de alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas constantes que a vida nos oferece, principalmente para testar a nossa perseverança. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus, estudando um pouco mais acerca destes belíssimos ensinamentos. Que o Senhor Jesus possa continuar nos amparando constantemente, como sempre tem nos amparado, por meio dos espíritos amigos que constantemente estão do nosso lado, mas que possamos fazer aquilo que nos compete, que possamos verdadeiramente perseverar na senda do bem. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos retornar e nos reencontrarmos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus e com a permissão do plano superior, para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre.